Vamos falar dos melhores livros que eu li em 2025? Oi, eu sou a Kemily ou Kemily Reads e produzo conteúdo literário para as redes verticais. Esse é meu primeiro vídeo aqui, eu decidi falar das minhas leituras de 2025. E é isso, gente, não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas vou aprender junto com vocês e espero que gostem de me acompanhar nessa jornada. Foi extremamente difícil conseguir trazer uma quantidade específica de livros que eu tenha amado, sem deixar esse vídeo gigante, o que eu já aviso de antemão que ele vai estar gigante, porque eu não sei falar pouco, principalmente aqui que eu posso falar muito. Mas eu tentei trazer, eu trouxe uma seleção de 10 livros que eu acho que eles foram os que mais falaram comigo e o que mais comunicaram o que eu senti e as coisas incríveis que eu senti. Então eu espero que vocês gostem. E é isso, gente, tô só enrolando pra poder começar a falar. Começando com A Viúva de Ferro, que foi um livro que super marcou meu 2025, e eu comecei a ler esse livro porque eu tava meio órfã de Guerra da Papoula, que é o meu livro favorito da vida, e eu precisava de alguma coisa, alguma personagem que fosse tão intensa quanto a Rin. Esse livro foi a escolha perfeita. Nesse livro, a gente vai conhecer a Zetian, e, gente, essa personagem ela é completamente maluca, mas ela é aquela questão do family hate, sabe? Tipo, mulheres bravas e malucas e a raiva feminina. Eu acho que esse livro ele transmite exatamente isso e foi por isso que eu amei tanto. Esse livro tem crítica social, ficção científica, fantasia, tudo num combo perfeito que torna ele maravilhoso. Foi uma das melhores leituras do meu 2025. E eu faltei morrer de tanto chorar no final desse livro. Então, sério, só leiam. Vocês vão me agradecer. Eu comecei Os Dois Caminhos de Jenny Farrell achando uma coisa, cheguei na metade do livro achando outra, e cheguei no final. Gente, cheguei no final desse livro com a sensação de que a vida vale a pena e que a gente tá vivo para ler livros incríveis e livros que vão mudar a nossa perspectiva de vida. Esse livro foi, com certeza, se eu fosse escalar numa linha de quais foram os meus favoritos desse ano, em primeiro lugar estaria Madrugadas com Você, em segundo lugar Os Dois Caminhos de June Farrell e em terceiro lugar Viúva de Ferro. Seria a minha trilogia de livros que eu amei, que eu levaria com certeza, eu releria todos os anos se eu pudesse. Não que eu não possa, né? Nesse livro tem Viagem no Tempo, que eu achei incrível, já que é uma coisa que eu, particularmente, nunca vi muito em livros. Eu sei que existem livros com viagem no tempo, mas eu nunca li nada desse tipo. Pra ser o meu primeiro contato com essa temática, foi algo absolutamente incrível. Eu me emocionei muito com esse livro, amei a June, eu amei tudo que ela fez pelas pessoas que ela ama, e eu jamais vou esquecer dessa personagem ou dessa história, porque foi realmente algo incrível. Eu senti uma sensação absurda de imersão enquanto eu tava nessa história. E eu acho que é uma coisa que a Adrienne sabe fazer muito bem, porque tem outro livro favorito dela na minha lista, onde eu também fiquei imersa na história e fiquei imersa nos personagens. É como se eles fossem pessoas vivas, sabe? Eu adoro livros em que os personagens eles são tão. Eu não sei nem a palavra, onde eles são tão íntimos, personagens tão vivos, em que eles estão de forma como se te puxassem pra dentro da história e você ficasse preso ali no meio daquelas páginas. Madrugadas com Você foi um livro que me quebrou. Ele me levou para momentos da minha adolescência em que eu achei que eu não era capaz de conquistar tudo que eu conquistei até aqui. Ele me levou para momentos em que eu achei que eu era o problema da minha família. Lembrou de momentos em que eu tive muitas questões na minha adolescência, na minha infância. E eu não consigo falar muito desse livro sem ficar com vontade de chorar. Porque realmente ele foi um livro muito intenso, ele foi um livro que tocou em uma parte muito íntima de mim. Ele abordou vários traumas em mim que eu tinha e não sabia. Então, aconselho vocês a lerem a lista de gatilhos dele, porque realmente é algo importante você começar uma leitura ciente dos gatilhos da sua leitura. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter começado esse livro. Ele realmente foi muito intenso, ele falou muito comigo. Ele é um livro que ele fala sobre mommy issues, sobre reconexão com a sua ancestralidade, com a sua família, sobre reconexão consigo mesma. E ele é uma mensagem linda e intensa que fala sobre você ser capaz, ele ajuda. Ele foi em questões da minha adolescência que eu nem sabia que eu precisava curar. Eu acho que esse livro aqui, pra mim, é a representação de o quanto livros são pessoais e o quanto eles mudam as nossas vidas de forma tão íntima, tão pessoal, tão individual. Foi com certeza o meu favorito de 2025. E esse livro eu indicaria pra um estranho na rua, porque eu acho que ele é perfeito e que todo mundo precisaria conhecer essa história. Guerra Adorável Guerra foi um livro que eu não esperava muito, eu achei que eu não ia gostar, mas eu fui totalmente surpreendida. Em Guerra Adorável Guerra, nós vamos estar viajando ali na vida de duas mulheres na Primeira Guerra Mundial e o perspectivo romance de cada uma. Esse livro ele mistura três coisas que
eu amo de paixão de encontrar na literatura, que é romances que se passam ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mitologia grega e romance. Eu não sei nem porque eu achei que eu não ia gostar, sendo que é um combo perfeito de coisas que eu amo. Gente, sério, vocês não têm noção do quanto esse livro me prendeu. Só pra vocês terem noção, eu tava voltando do trabalho e eu passei 2 paradas da minha casa porque eu não percebi que o tempo passou, que eu tava de ônibus e que eu tava chegando na minha casa. E eu tive que voltar andando e remoendo por que eu não tinha parado de ler esse livro enquanto dava tempo. Eu não sei muito o que falar sobre essa leitura, eu só sei que foi um favorito de 2025. E eu resolvi não falar de um livro em específico, tipo, não falar deles de forma individual, mas falar como se fosse uma família completa, que é o que eles são. Eu amo Found Family, eu amo mitologia grega, como eu já falei. Ler esse livro, ler Percy Jackson, foi uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer há muito tempo. E quando eu tinha 15 anos, eu jogava RPG de Percy Jackson e já amava. Então, eu sinto que esse livro deixou a Cameron de 15 anos extremamente feliz e alinhou todos os meus chakras com esse Found Family incrível, com essa série de livros incrível, perfeita, maravilhosa. Tio Rick, te amo. Intrigas de Verão foi um romance que eu li com a minha parceira, a editora Moody. Um romance super fofo, eu não tenho muito o que falar dele, só que ele me deixou muito feliz. E eu acho que eu precisava botar um livro que tivesse me deixado feliz nessa lista, né, pra variar. Uma coisa que eu gostei muito desse livro foi que a protagonista, ela é uma mulher super independente pra época em que esse livro é escrito, né, pro contexto histórico desse livro. Ela é super independente, ela é empreendedora, ela é uma mulher corajosa e forte. Eu adoro personagens femininas que são corajosas, fortes, que são construídas dessa forma, né? Como mulheres inteligentes, empreendedoras e mulheres que sabem se virar sozinhas e escolhem estar com alguém que vai acrescentar e não depender totalmente dele, sabe? Eu acho que essa foi uma das coisas que mais me cativou nesse livro e que tornou ele incrível pra mim. Finalmente, o livro nacional nessa lista. Eu ia colocar outros livros, porém esse vídeo ia ficar enorme, o que eu já acho que ele está. E eu decidi, com muita dor no meu coração, porém muita alegria, selecionar Garras para ocupar esse posto de melhor livro nacional que eu li em 2025. E não foram poucos, eu li vários livros nacionais, mas esse realmente foi o melhor da minha lista. Garras é uma romantasia entre um lobisomem e uma bruxa. E, gente, esse casal tem uma química absurda. Vocês não têm noção da química que esses dois têm. São os lindos. A Diana é linda, o Edgar é lindo, os gostosos. Eu sinto que eu leria mais 3 livros desse casal, se fosse necessário. Eu acho que todo mundo precisaria conhecer Garras. Ele não tem o reconhecimento que ele merecia ter, ele merece muito mais reconhecimento. E a Liz construiu um universo incrível ambientado no Rio de Janeiro. E agora ele ganhou um irmãozinho, que é Férias, também do irmão do Edgar. E é um livro que eu tenho certeza que é super incrível, assim como Garras. O que Resta de Nós foi um livro que eu tinha muita expectativa e, graças a Deus, essas expectativas foram cumpridas. Nele, nós vamos conhecer a história de 3 pessoas: a Gianni, o Theo e a Iris. São histórias de vida totalmente opostas, são experiências individuais de cada um, são experiências que não se completam entre si, mas a gente vai ver esses personagens buscando apoio um no outro. Eu adoro ler livros que falam sobre relacionamentos pessoais, que falam sobre a nossa relação como indivíduo e como a gente procura apoio nas pessoas ao nosso redor. Então, esse livro foi realmente um livro que me marcou. Embora ele seja curtinho, eu acho que conhecer a escrita da Virginia e os personagens que ela constrói foi uma das coisas que eu mais amei em 2025. Amar é Assim foi meu primeiro contato com a Dolly Alderton e não poderia ser melhor. Eu me identifiquei muito em alguns momentos com o Andy, o nome... Isso, com o Andy, porque ele é meio totó da cabeça, sabe? Ele é muito nostálgico e ele vive muito dentro da cabeça dele, e nessas questões eu me identifiquei bastante com ele. Porém, tiveram momentos em que eu queria pegar esse homem, sacudir ele pelos braços, assim, pra deixar de ser idiota, sabe? Mas também tiveram momentos em que eu queria abraçar ele e falar que ia ficar tudo bem, que era só um término e que ele ia melhorar, e, enfim. Mas eu acho que justamente essa é a questão genial da escrita dessa mulher, que ela transforma os personagens dela em pessoas mesmo. São personagens extremamente humanas, como eu já falei da outra vez, que são coisas que eu adoro em um livro. Uma jogada muito interessante que eu achei nesse livro que a Dolly fez, de mostrar o quanto na nossa cabeça a gente é vítima até a gente ver o outro lado da história, principalmente em términos e relacionamentos. Então, realmente foi um dos melhores contatos que eu tive com a Dolly Alderton, poderia ter sido, foi Amar é Assim. Finalizando essa lista, eu tenho Albatroz, que foi um livro que eu amei também em 2025. Ele é da mesma escritora de Os 10 Caminhos de Jenny Farrell, e eu amei quase tanto quanto Os 10 Caminhos. Uma coisa que me incomodou nesse livro é que, na continuação dele, as coisas não são tão bem resolvidas, ficam algumas coisas em aberto. Porém, esse livro é uma história de piratas, ele tem found family, ele tem pessoas fazendo amizades, ele tem uma mulher independente, que é a personagem principal desse livro, e ele tem uma história de fundo
Fundo Familiar, que eu acho absurda de boa. Seguindo na mesma linha, eu acho que esse livro não tem o reconhecimento que ele merece, ele merecia muito mais reconhecimento. É isso, espero que tenham gostado, fico curiosa pra saber quais os livros favoritos de vocês de 2025. Deem like, curtam, compartilhem esse vídeo, eu vou amar. Foi um prazer fazer esse primeiro vídeo, espero poder soltar outro em breve. Tchau, tchau!